Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. E Jesus continuou dizendo: O reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme e acorda, noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo, mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga, e por fim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: Com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas que estão participando do nosso encontro com o Evangelho de Jesus. É sempre um momento especial nós podermos parar alguns minutos em oração, podermos acalmar o nosso coração, a nossa mente e podermos assim acolher a palavra dele, que sempre é uma luz e uma música, e ao mesmo tempo algo que sempre nos compromete, que nos faz pensar, que nos ajuda a viver. E Jesus tinha um jeito próprio de falar as coisas de Deus. E como vocês ouviram hoje, por esta página do Evangelho de Marcos, Jesus gostava muito de usar comparações, exemplos que o povo entendia muito bem. Nos seus ensinamentos, Jesus gostava de comparar o reino e a palavra de Deus com uma semente. É o caso também no texto de hoje. A semente não é apenas o que aparenta ser, é algo que traz em si vida. Isso se percebe quando a semente é posta na terra. Ela germina e se desenvolve. Para isso, porém, necessita de tempo e condições. A primeira parábola evidencia a fecundidade da semente e da terra. A planta cresce independentemente da vontade das pessoas. Assim é o reino de Deus. Em si mesmo contém vida, dinamismo, esperança. A segunda parábola acentua o contraste entre a semente, que é pequena, e a planta, que é grande. A mostarda era uma espécie de praga. Brotava em lugares não desejáveis. Assim como o reino de Deus floresce de maneira incômoda
aos sistemas que se opõem a ele. A semente de mostarda é pequena, mas ela cresce e no fim os passarinhos vêm para fazer seu ninho nos ramos. Assim o reino começa bem pequeno, cresce e estende seus ramos para os passarinhos fazerem seus ninhos. A parábola deixa uma pergunta no ar que vai ter resposta mais adiante no Evangelho. Quem são os passarinhos? O texto sugere que se trata dos pagãos, que vão poder entrar também no reino de Deus, no projeto de Jesus, que é para todos. Jesus contava muitas parábolas, tudo tirado da vida do povo. Assim, ajudava o pessoal a descobrir as coisas de Deus no cotidiano. Tornava o cotidiano transparente, pois o extraordinário de Deus se esconde nas coisas ordinárias e comuns da vida de cada dia. O povo entendia da vida. Nas parábolas, recebia a chave para abri-la e encontrar dentro dela os sinais de Deus. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.